Boa noite, queridos. Que a paz e a bondade do nosso Deus esteja no seu coração. Amém? Nós temos uma organização aqui e ela não funcionou como deveria funcionar. Então nós vamos fazer uma inversão, mas daqui a pouco você vai participar da cantata. Abre a palavra de Deus aí. Você trouxe a sua Bíblia? Abre ela no livro de Jeremias, capítulo 18. Acho que é até bom vocês ouvirem a ministração da palavra primeiro, que depois a cantata dá uma maciada no seu coração, né? Normalmente, se o pastor terminar pregando, você pode ir embora bravo, e aí é uma forma até de Deus aliviar o seu coração. Jeremias 18, versos de 1 a 4, nós vamos fazer uma pequena inversão e até a cantata, depois a pregação. Nós vamos fazer a pregação, depois a cantata, porque tem um vídeo que vai rodar que deu problema, e por conta disso nós vamos fazer essa mudança. Amém? Se você não trouxe sua Bíblia, acompanha conosco, que está sendo projetado. Diz assim: esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Levanta-te e desce à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então desci à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda, mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se nas suas mãos. Por isto ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Vamos aplaudir a palavra do Senhor? Eles vão projetar o tema. Antes de eu começar a explicar, eu queria que você lesse comigo. Vamos ler? É tempo de contemplação e intimidade. Aqui, Deus está falando com o profeta Jeremias sobre a nação de Israel. Eu vou fazer uma pequena introdução para você entender. E Deus pede para o profeta descer à casa do oleiro. O oleiro é um profissional que trabalha com argila. Em Israel eles confeccionavam vasos. Aqui no Brasil, quando nós falamos em olaria, entendemos mais tijolos, telhas. Mas naquela época, o artesanato mais comum era vaso. Então, Deus está dizendo ao profeta: olha, Israel é este vaso. E aí, enquanto o oleiro ministrava, cuidava daquele vaso, ele se despedaçou. E aí então Deus viu que o oleiro estava refazendo aquele vaso conforme a sua vontade. E Deus então ensina uma lição para o profeta e serve para cada um de nós. Deus diz para o profeta: eu amo Israel, e porque eu amo, eu vou refazer este povo. O que nós podemos aplicar nesta noite, esta palavra, meu irmão? A mesma coisa vale para cada um de nós. Não importa a sua situação, não importa como você está, Deus nessa noite está dizendo: eu amo e eu vou refazer a sua vida. Amém, queridos? Diga para quem está do seu lado: Deus vai refazer sua vida nessa noite, em nome de Jesus. É interessante, irmãos, que Deus usa uma analogia, aliás, uma das analogias mais lindas que tem na Bíblia, para mostrar que Ele, a soberania dEle, pode refazer uma pessoa. A soberania dEle pode refazer todas as coisas. A soberania de Deus pode mudar a nossa história a partir do nada, ou a partir de agora. E tem algumas lições que eu gostaria que você acompanhasse comigo, para a gente meditar nessa noite. O tópico de número 1 que eles vão projetar, ele diz assim, vamos ler comigo? É tempo de descer à casa do oleiro. Preste atenção nessa frase. Quando Deus diz ao profeta: desce à casa do oleiro, Deus estava dizendo para ele assim, ó: vai lá, observa, contempla, veja o que ele está fazendo.
E este tópico número 1, Deus está dizendo, olha, é tempo de contemplar. É tempo de observar o que Deus está fazendo. Sabe por quê, queridos? Quando nós contemplamos as coisas de Deus, quando nós contemplamos o que Deus está fazendo, a gente não murmura, preste atenção nisso. Quando nós começamos a notar, observar o que Deus está falando, nós não murmuramos, pelo contrário, nós agradecemos. E eu podia fazer uma pergunta aqui, quem aqui este ano que pode chegar e falar assim, olha, Deus agiu na minha vida nessa área aqui, quem aqui pode levantar a mão? Que Deus agiu na sua vida? Vamos lá, eu vou desafiar você. Eu vou, por exemplo, tem algumas mulheres aqui que estão grávidas, né? Pela primeira vez, a Ana não está aqui, ela está participando do teatro, cadê a Ana? Mas a Ana, onde está no teatro? A Ana está grávida. Uma pessoa que casou agora, Deus trouxe uma gravidez para ela, é uma bênção. Quem aqui que tem bênção na sua vida aí, que pode falar? Eu gostaria que você citasse a sua. Fala para mim, eu ouvi aí. O que Deus fez na sua vida? Alguém pode falar? Não ouvi você. Restaurou o casamento. Seu marido dá trabalho, irmã. Eu imagino, tem razão. Mas Deus restaurou o casamento dela. Vamos aplaudir a Deus por causa disso? Tem mais alguém? Tem mais alguém que tem alguma benção aí que podia dizer assim, ó, Deus agiu na minha vida, e contar um testemunho aí? Pode falar, irmã. Deus abriu uma porta e trouxe de volta. Aleluia, vamos aplaudir a Deus por isso. Tem mais alguém? Mais um. Só para mim encerrar, tem mais alguém aí? Pois não, querida. Como que é? Deus restaurou a vida da filha dela, vamos aplaudir a Deus por isso. Vocês perceberam? Olha, o tópico de número 1 está dizendo assim, ó, é tempo de descer à casa do oleiro e observar o que Deus está fazendo. É tempo de nós contemplarmos e em vez de reclamar, tem uma musiquinha, não tem? Que fala que temos que agradecer. Acho que é tempo de agradecer. É tempo, irmãos, de agradecer? Sentado mesmo, vai? Vamos cantar ela? Só para... Vamos cantar essa música? Por tudo que vai fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Aleluia! Por tudo que tens feito, cante, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, cante isso, meu Senhor. Oh, aleluia! Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por mim, que mais? E ter morrido em meu lugar. Te agradeço. Diga Jesus, Jesus, te agradeço. Bata a mão no peito e diga eu te agradeço. Te agradeço. Aleluia, vamos aplaudir a Deus. Louvado seja Deus. Irmãos, e por que é importante nós agradecermos? Porque atualmente nós estamos com tantos afazeres, nós estamos com tanta atividade, que nós temos pouco tempo para contemplar e para louvar.
Sabe o que está acontecendo nesse ativismo religioso que nós estamos vivendo? Nós estamos fazendo uma loucura tão grande com a nossa vida, é tanta coisa que nós estamos movimentando, fazendo, envolvido, que aqui tem um problema grave. Nós estamos fazendo coisas que não são para fazer e deixando as coisas de Deus de lado. Repete comigo. Muitas vezes eu estou fazendo coisas que eu não deveria estar fazendo, e as coisas de Deus estão sendo deixadas de lado. E aqui vale a pena você refletir nesse tópico. Vale a pena você refletir, porque trabalhar é bom, irmãos. Trabalhar é bom, mas trabalhar demais, ter atividade demais, pode nos roubar da presença de Deus. E aqui é um tempo de descer à casa do oleiro, contemplar neste final de ano, para que o ano que vem as coisas voltem a ser recolocadas no seu devido lugar. Todo mundo já ouviu falar da palavra prosperidade? Todo mundo viu? Quem quer ser próspero aí? Levanta as duas mãos. Glória a Deus. Você sabe o que quer ter prosperidade? É estar no centro da vontade de Deus. Porque não adianta dinheiro fora de Deus. Não adianta saúde na ausência de Deus. Não adianta tudo na vida na ausência de Deus. Prosperidade é andar exatamente no centro da vontade de Deus. Quem entendeu isso, dê uma salva de palmas a Deus em nome de Jesus. Tem um segundo tópico importante nessa mensagem. Lê comigo. É tempo de restauração e de novo propósito. Irmãos, vocês sabem que Deus, eu não sei como que é a tua fé, Johnny, eu gosto muito da minha voz, mas quando ela tem aquele fundo de teclado, ela fica mais bonita, tá bom? Eu não sei como que está você, como está a sua vida, mas eu queria que você soubesse que a Bíblia nos ensina que nós somos vasos de barro, e por isso a analogia usada hoje, você foi feito do barro. Fala para quem está do seu lado, você é exatamente feito do barro. Fala para ele, aliás, os seus pais nasceram do barro. E aí, irmãos, tem uma coisa importante. Olha, pastor, então se eu vim do barro do meu papai Adão e minha mamãe Eva, então Deus pode me refazer exatamente isso. E a pergunta é, irmãos, por que? Eu vou fazer uma pergunta para você pensar. Por que a Bíblia diz que nós somos do pó da terra? Do pó viemos, para o pó voltaremos. Por que será que Deus não nos fez de barro e não nos fez de ouro? Pergunta, é Deus. Ele que sabe, mas por que será que Deus nos fez de barro e não nos fez de ouro? Já se perguntou isso? E a Bíblia tem a resposta, irmãos. Lá em 2 Coríntios 4:7, ela diz assim, vamos ler junto? Temos, porém, esse tesouro em vasos de, vai ler comigo, para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus e não de ouro. Você tem dentro. Você pode ser barro, mas você tem ouro dentro. Deus está dentro de você. Você é templo do Espírito Santo de Deus. Você ouviu um glória a Deus aí, irmãos? Vocês sabem que a Bíblia, ela tem umas coisas que ela choca a gente. Vocês sabem por que no céu dizem que tem ruas de ouro? Sabe por que no céu tem ruas de ouro? Porque aquilo que a gente cobiça tanto nesta terra, no céu você vai pisar em cima. Você vai pisar em ouro. Porque cobiçou tanto isso aqui, lá vai ter. Por quê? Porque o importante não é o ouro. O importante é você estar no céu, na presença de Deus, meu querido. Posso ouvir um glória a Deus aí, irmãos? Eu queria que você entendesse uma coisa.
Este mesmo Deus que levou Jeremias a mostrar um profissional refazendo um barro e dizendo: olha, eu amo esta nação de Israel e eu vou refazer ela. Este mesmo Deus é o que olha para você e fala: eu amo você e vou refazer a sua vida. Eu amo você, eu posso refazer a sua família. Eu não sei se você tem dificuldade com algum filho, ou com o marido, ou com mulher. Normalmente mulher dá mais trabalho nessa daí. Mas assim, eu não sei com quem você tem trabalho, mas preste atenção nisso. Deus pode mudar totalmente esta pessoa da sua família. Quem crê, dê um glória a Deus aí, meu querido. Agora é importante uma coisa, preste atenção nisso. Quando Deus está refazendo, quando Deus está moldando, precisa ser do jeito dele. A gente tem que parar de dar opinião. Às vezes Deus mexe com a nossa vida, dá uma mexidinha, né? Dá uma apertadinha ali no vaso do oleiro, e a gente começa a se queixar, e a gente diz: não dê opinião não. Como Deus está fazendo é o jeito melhor. Quanto mais está quebrado, mais tem que ser amassado. Lá em Romanos capítulo 8, versos 28, Paulo vai explicar dizendo assim: sabe que todas as coisas contribuem juntamente para o bem de todos aqueles que amam a Deus, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Este amassado contribui para a sua vida, mesmo que está doído, mesmo que está dolorido, precisa entender que diante de Deus é tempo de restauração do novo propósito. Pare de reclamar, pare de murmurar. A turminha que saiu um pouco fora da linha, né, que precisou ser chamada a atenção, reclama não. Deus sabe o que faz com você. Amém, irmãos? Amém? Posso ouvir um amém aí? Tópico de número 3 diz assim, ó: é necessário vivermos a soberania de Deus sobre nós. Soberania, a palavra vem que Ele é soberano. Nós precisamos entender que Deus é soberano. Irmãos, nada da sua vida está fora da agenda de Deus, nada. Tudo que você fizer não vai ser surpresa para Deus. Deus não tem surpresas com a nossa vida. Nós precisamos entender que a soberania de Deus é suficiente para todas as coisas. Agora tem uma coisa que eu preciso que você entenda, e eu queria que você prestasse atenção nisso. Muitas vezes nós não fazemos o que o diabo quer. Não fazemos. Aliás, ele nem precisa fazer o que ele quer. O importante é só ele tirar você daquilo que Deus quer que você faça. Aí eu não estou servindo o diabo. Não, mas também não está servindo a Deus. Aí eu não faço as coisas do diabo, mas também não faz as coisas de Deus. Está fazendo a sua vida, do teu jeito, servindo ao teu umbigo. E aqui tem um perigo, irmãos. Ou nós vivemos debaixo da soberania de Deus, ou nós começamos a perder a presença dEle. Pastor, explica para mim como é que funciona isso. O demônio, o diabo, ele sempre quer que nós adoremos alguma coisa que não seja Deus. E quantas pessoas gastam horas para ganhar dinheiro? Quantas pessoas gastam horas cuidando lá de um lazer? Quantas pessoas gastam horas cumprindo um monte de coisa? Quantos minutos você tem para Deus durante o dia? Quem é o soberano na sua vida? São as coisas de Deus? Então nós precisamos entender que nós estamos atualmente sendo desviados do propósito de Deus. A loucura dos nossos afazeres é uma loucura tão grande, e eu estou falando isso porque é tempo de reflexão, é tempo de nós olharmos o que foi feito durante o ano. Eu já vi histórias de pessoas que lutaram tanto para ganhar tudo, e eu conheço uma história aqui nessa cidade de uma mulher que para mim é uma heroína. Eu vou falar a história dela sem revelar o nome, por respeito. Esta mulher casou com um homem de uma situação financeira até razoável.
E aí, esta mulher era muito, mas muito trabalhadeira. E aí trabalhava, cuidava da empresa deles, investiu a vida dela, nem se cuidava muito. Sempre trabalhando. E um dia, quando ela acordou, ele estava com uma amante de uns 10 anos mais nova que ela. Tudo que ela fez junto com ele, tudo que ela lutou, tudo aquilo que ela batalhou, perdeu por uma amante. E eles se separaram. Eu tentei ajudar o casamento, não deu certo. Ela foi embora dessa cidade. Hoje ela está muito bem, graças a Deus. E ele casou-se com amante. Eles estão casados até hoje. Mas o que o senhor quer dizer, pastor? Lutou tanto para ter empresa, ter dinheiro, e perdeu tudo. Pastor, mas o que tinha que fazer? Primeiro, se os dois tivessem Deus, a família deles estava junto. Porque um homem que tem Deus no centro não abandona a família dele. Amém, irmãos? Posso ouvir um amém? Pastor, quem ama a mulher trai? Trai. Como assim o amor não consegue impedir uma traição? Pastor, um homem que tem temor a Deus trai? Não trai, porque o temor de Deus é a sabedoria de uma pessoa. Quando um homem tem Deus no centro, ele é fiel a Deus e automaticamente a família dele. Amém, irmãos? Por que, pastor, o senhor está falando sobre isso? Soberania. Precisamos aprender a trazer de novo a soberania de Deus. Tem muitas propostas que aparecem para nós, né? Eu escuto falar, tem propostas, tem pessoas que abandonam a família e vai embora para a Europa, vai ganhar dinheiro, nada contra, dinheiro é muito bom, também gosto. Mas qual é o preço? Qual é o custo disso? Qual que é o resultado disso? Eu falei outro dia, vou repetir, já vi famílias indo para a Europa e os filhos sendo abusados no Brasil. Perdeu a família, depois dá um trabalho danado. Será que essas propostas valem a pena? Então, antes de tomar qualquer decisão em 2026, ouça isso, ore, busque a Deus, consulte a Deus e fala: Senhor, eu vou fazer a sua vontade, eu não vou tomar uma decisão fora da sua vontade. Coloca Deus na sua vida, no centro, na soberania dele. E eu tenho certeza que o ano que vem você vai ser muito mais feliz do que foi esse ano. Quem tem fé aí, dá um glória a Deus aí em nome de Jesus. Último tópico, para mim encerrar, de número 4. É preciso ter humildade, submissão e aceitar a transformação de Deus. Olha que nós estamos falando em contemplação. Nós estamos falando num período que Deus está nos tirando do nosso ativismo, da nossa loucura e falando: olha, contempla o que você fez. Qual é o resultado de 2025 na sua vida? O que é que você conquistou esse ano? A pergunta é: que custo, que conta você pagou para conquistar isso? Tinha minha presença? Olha, Senhor, olha, eu fiz muita coisa fora da sua presença. Então Deus está dizendo: olha, eu estou te convidando a refletir para que o próximo ano você comece a contemplar, ore, busque a presença de Deus, não tome decisões sem estar na presença dEle. Pastor, por que isso? Porque quando nós saímos do meio da turma de Deus, quando nós perdemos o referencial, nós estamos indo automaticamente para a destruição. Quem já assistiu os filmes que passa ali de manada de animais lá na África, você vê que normalmente quando tem uma caça ali, uma leoa querendo caçar um bando lá de bicho, primeira coisa que eles fazem é tentar tirar o mais fraco ou alguém do meio do bando. Na hora que ele tirou a turma do meio aqui, eles partem para cima dele, porque alguém isolado é mais fácil de ser destruído. E qual que é a primeira coisa que nós fazemos quando nós temos um problema? Sair da turma que a gente está. A gente não quer mais vir na equipe, a gente não quer mais vir na igreja, a gente não quer fazer parte do ministério, a gente começa a isolar e é mais fácil ser destruído. Então é tempo de nós sermos humildes, é tempo de ser submisso, é tempo de nós aceitarmos: olha,
está sendo moidinha aí, tem probleminha, mas fica aí com a turma, fica aí com a equipe, fica com as pessoas que podem te ajudar, porque você vai sair da equipe. Olha, mas o pessoal aqui me amassa muito. Olha, é melhor ser amassado no amor, é melhor ser moído no amor de Deus, do que destruído pelo amor do mundo. E aí muitas vezes nós brincamos de querer ser do mundo, e nós automaticamente perdemos presença de Deus. Irmãos, olha, ouça isso. Eu sempre gosto de falar, placa de igreja não salva ninguém, mas existe bênçãos que só consegue na igreja. Existe bênçãos que só consegue na família. Tem cada lugar específico para a sua bênção, mas você não vai ter a bênção de Deus na igreja se você não estiver nela. Aqueles que não têm uma família, que abandonaram ela, você não vai saber as bênçãos de Deus na família se você não tem uma. Eu sempre gosto de citar isso, né? A coisa mais gostosa é você chegar do serviço à tarde, encontrar sua mulher esperando, toda feliz da vida, seus 2 cachorrinhos pulando você, e aquela festa toda. Olha, essa bênção só tem quem tem família. Você chega lá sozinho, na sua casinha lá, sozinho, cara. Vendo quem aí, meu querido? Então é tempo de nós entendermos que a bênção específica para cada coisa Deus tem para a sua vida, bênção específica, mas você precisa andar na presença de Deus. Amém, irmãos? Eu queria que você soubesse isso. Não fique bravo comigo não, mas você deu muito trabalho para Deus esse ano. Fala para quem está do seu lado, você deu mais trabalho do que você imagina. Com muito carinho, fala para ele com muito carinho. Você dá mais trabalho do que você imagina. Mas preste atenção nisso aqui. Ouça isso. O amor de Deus é tão grande que Ele não desiste de você. Amém? Fala isso para essa pessoa também. Fala, Ele não desiste de você. Ele não desiste de você. Sabe o que Deus está dizendo para nós? E você que veio aqui nessa noite, ouvir a cantata de Natal, participar do teatro, preste atenção nisso. Deus, Ele está te trazendo aqui nessa noite e dizendo assim, olha, está vendo como o oleiro molda o vaso conforme a vontade dele? E nós falamos, sim, Senhor, a tua palavra diz isso. E Deus está dizendo, olha, desta forma aí, eu também quero moldar a sua vida conforme a minha vontade, diz o Senhor. Eu quero moldar a sua vida conforme os meus propósitos. Eu quero moldar a sua vida conforme o meu filho Jesus deu a vida e resgatou você. Só que é preciso um tempo de submissão. É preciso um tempo de voltar e falar, realmente eu tenho andado distante de Deus, realmente eu tenho andado longe de Deus, realmente eu tenho feito as minhas vontades. Quem aqui está disposto ano que vem caminhar mais na presença de Deus aí? Vamos dar uma salva de palmas a Deus por isso. Fecha os seus olhos. Pai, nós te louvamos pela sua palavra, Senhor. A tua palavra, ela é viva, e nós sabemos que a tua palavra é a verdade. Nós reconhecemos que o nosso coração muitas vezes tem andado distante da sua presença. Talvez tantos homens aqui tenham feito tantas coisas importantes, tanto serviço, mas tem se dedicado tanto tempo para trabalhar, mas pouco tempo na presença de Deus. As mulheres têm tantos afazeres, Senhor. Aquelas que são mãe, cuidam dos seus filhos, cuidam da sua casa, tem trabalho ainda no comércio, no mercado, tem tantas coisas que elas fazem, mas tão pouco tempo diante de Deus. E o que a gente tem visto? Às vezes a gente tem lutado, ganhado o mundo, e depois nós perdemos os nossos filhos para as drogas, perdemos nossos filhos para os vícios, perdemos
a nossa família para esse mundo cruel e maligno. Que o ano que vem, nosso Deus, nós e nossas famílias possamos estar debaixo da sua soberania. Que nós e nossas famílias, Pai, possamos realmente fazer a sua vontade. Por isso nós te pedimos, ó Deus, assim como o Senhor usou a analogia do oleiro, que o Senhor refez um vaso conforme a sua vontade, assim nós te pedimos, Senhor, que o Senhor refaz a nossa vida conforme a nossa vontade, que o Senhor faça-nos exatamente como o Senhor quer fazer, que o ano de 2026 seja marcado pela sua presença em nossa vida. Nós oramos em nome de Jesus, amém, amém e amém.